Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que toca muitas famílias. O ninho que não fica vazio. Sabe aquela ideia de que os filhos crescem e saem de casa? Pois é, a realidade hoje em dia é bem mais complexa. Vamos falar sobre os filhos adultos que continuam morando com os pais. Um fenômeno que está se tornando cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Primeiro, é importante entender que não existe uma única razão para isso. A gente vive um cenário econômico desafiador. Os salários muitas vezes não acompanham o custo de vida, especialmente o preço dos aluguéis e dos imóveis. Para muitos jovens, a independência financeira parece um sonho distante. Sair de casa significaria comprometer uma parte enorme do salário só com moradia, sobrando pouco ou nada para outras despesas, investimentos ou lazer. Então ficar na casa dos pais se torna uma decisão estratégica. Uma forma de juntar dinheiro e construir uma base mais sólida para o futuro. Mas não é só sobre dinheiro. As relações familiares também mudaram. Aquela antiga pressa para sair de casa, muitas vezes motivada por conflitos ou pela busca de liberdade, diminuiu para muitas pessoas. Hoje, vemos pais e filhos com uma relação mais próxima, de amizade e parceria. A convivência é mais leve, mais negociada. Nesse contexto, morar junto não é visto como um fardo, mas como uma continuação natural de um relacionamento positivo. Os laços afetivos são fortes e a companhia mútua é valorizada. Outro ponto fundamental é a mudança nas expectativas sociais e nos marcos da vida adulta. Casar e ter filhos já não são passos obrigatórios, ou que acontecem tão cedo como antes. Muitos jovens estão focando em suas carreiras, em estudos, em autoconhecimento, adiando essas decisões. A transição para a vida adulta se tornou mais longa e mais fluida. A ideia de que você precisa sair de casa aos 20 e poucos anos para ser considerado um adulto bem-sucedido está sendo questionada. Cada um tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo. E tem também o lado emocional. A chamada geração canguru pode, em alguns casos, refletir uma certa dificuldade em assumir responsabilidades e enfrentar os desafios da vida adulta de forma totalmente independente. A zona de conforto da casa dos pais é, bem, confortável. Tem comida pronta, roupa lavada, contas divididas ou até pagas. Sair desse ambiente protegido exige uma dose extra de coragem e planejamento que nem todo mundo se sente pronto para ter. E do outro lado também existem pais que têm dificuldade em cortar o cordão umbilical, incentivando, mesmo que inconscientemente, a permanência dos filhos. Agora vamos falar sobre os dois lados dessa moeda, os prós e os contras de morar junto. Do lado positivo, o apoio financeiro é inegável. Para o filho, é a chance de economizar, investir na educação, talvez comprar um carro, ou até mesmo dar entrada em um imóvel no futuro. Para os pais, especialmente se já estiverem aposentados, ter um filho em casa pode significar uma ajuda nas despesas domésticas, criando um alívio no orçamento familiar. Além disso, a convivência fortalece os laços. É mais tempo para conversas, para compartilhar experiências, para se apoiarem mutuamente nos momentos difíceis. A companhia constante também pode ser ótima para a saúde mental de todos, combatendo a solidão, principalmente para pais mais velhos. Mas, claro, nem tudo são flores. O maior desafio, sem dúvida, é a questão da privacidade e da autonomia. Como conciliar as regras da casa, estabelecidas pelos pais, com a vida de um filho adulto que tem sua própria rotina, seus próprios amigos, seus próprios hábitos? Conflitos podem surgir por causa de horários, organização, barulho, visitas. O filho pode se sentir sufocado, sem espaço para ser ele mesmo. E os pais podem se sentir invadidos, como se nunca tivessem a casa só para eles. É um equilíbrio delicado. Outro ponto de atenção é o risco de acomodação. A falta de necessidade de lidar com todas as responsabilidades de uma casa pode retardar o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida adulta, como gestão financeira, resolução de problemas domésticos e, principalmente, a capacidade de se virar sozinho. Isso pode criar uma dependência que, a longo prazo, pode ser prejudicial para a autonomia do filho. Então, qual é o segredo para fazer essa convivência dar certo? A palavra-chave é comunicação. É fundamental que pais e filhos sentem e conversem abertamente sobre as expectativas de cada um. É preciso estabelecer regras claras e justas para todos. Primeiro, falem sobre dinheiro. O filho vai contribuir com as despesas da casa? Quanto? Como? Definir uma contribuição mensal, mesmo que simbólica, não é apenas justo, mas também ajuda o filho a desenvolver um senso de responsabilidade financeira. É importante que ele não se sinta apenas um hóspede, mas parte ativa da manutenção do lar. Segundo, dividam as tarefas domésticas. A responsabilidade pela limpeza, organização e preparo das refeições não pode recair apenas
sobre os pais. Criar uma escala de tarefas onde cada um tem suas responsabilidades evita sobrecarga e ressentimentos. O filho precisa entender que ele não é mais uma criança e deve participar ativamente dos cuidados com a casa. Terceiro, e talvez o mais importante, respeitem a individualidade e a privacidade um do outro. Pais, entendam que seu filho é um adulto. Ele tem direito à sua vida social, a ter seus próprios horários, a tomar suas próprias decisões. Isso significa não controlar, não fazer interrogatórios, não entrar no quarto sem bater. E filhos, entendam que vocês estão na casa dos seus pais. Respeitem as regras do ambiente, o espaço deles, o sono deles. Se vai chegar tarde, avise. Se vai trazer amigos convenientes, é uma via de mão dupla. É essencial também ter um plano, um objetivo. Essa situação de morar junto é temporária? Existe uma meta. Como juntar um valor específico para dar entrada no apartamento ou terminar um curso? Ter um horizonte ajuda todos a entenderem que essa é uma fase, uma etapa com um propósito, e não uma situação permanente e indefinida. Isso alivia a pressão e dá um senso de direção para o filho. No fim das contas, não existe certo ou errado. Cada família é um universo e precisa encontrar o que funciona melhor para si. O importante é que a decisão de morar junto seja consciente, baseada no diálogo, no respeito mútuo e em objetivos claros. Quando a convivência é saudável e positiva, ela pode ser uma experiência incrivelmente enriquecedora para todos, fortalecendo os laços familiares e servindo como um trampolim para um futuro de sucesso e independência do filho. Mas quando é baseada na acomodação ou na falta de diálogo, pode se tornar uma fonte de frustração. É uma reflexão necessária para os tempos em que vivemos. O modelo tradicional de família está em constante transformação e precisamos nos adaptar e aprender a navegar nessas novas dinâmicas com mais empatia e compreensão. E você, qual a sua opinião sobre isso? Você mora com seus pais ou seus filhos adultos moram com você? Como é essa experiência? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o assunto. Quero muito saber o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo e dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho, e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.